Boa noite, gente. Tem alguém aí já? Vamos começar mais uma live aqui para os adolescentes. Cadê vocês? E aí, pessoal? Vou aguardar um tempinho, né, para o pessoal chegar aí. Boa noite, Ana Cláudia. Oi. A primeira, Gracinha. Oi, Débora. Pai Senhor. Cadê o Matheus, Ana Cláudia? Tá assistindo? Ai, que bênção. Pessoal chegando. Pai Senhor, Andréia. A paz, Lucas. Boa noite. Oi, João Vitor. Pai Senhor. Andriele. A Débora Silva. Paz. Ei, sorriso. Sorriso chegou. A Larissa. Coisa boa. Cadê a Amanda? Tá aí? Valéria. A paz, irmãos. Vamos ver se vai chegar mais alguém. A Amandinha tá aí. Bom, pessoal, aí vamos... Já deu aqui um número bacana, que a gente já vai iniciando, não é verdade? Vocês observaram aí o nosso tema de hoje, né? Que eu fui chamado e fui escolhido. Então, assim, eu separei esse tema que Deus falou comigo para estar falando, né? Principalmente aí para os adolescentes. Ah, aqui chegou também a Cida, Ana Luísa. Oi, Ana Luísa, coisa boa você aqui. A Carmen. Oi, Cida, Pai Senhor, para vocês que estão chegando agora. Que bom, tem um número bom de pessoas. Obrigada aí pelo apoio de vocês. Então, vamos lá. A gente tá pra gente conversar sobre esse tema, né? Que a gente foi chamado e a gente foi escolhido. Principalmente para os adolescentes. Eu vi que tem bastante adolescente aqui. Que coisa boa. Luiz Felipe, o João. Esperando aí o Nicolas, ver se ele aparece. As meninas. Então, assim, como a gente vai saber que a gente foi chamado, né? Tem essa questão. Mas como que eu vou saber que eu fui chamado? A gente foi chamado quando o evangelho foi apresentado para nós, né? Quando a gente foi exposto à palavra verdadeira do Senhor. Então, quando de alguma forma alguma pessoa chegou até nós e pregou a palavra, tem vários meios que Jesus usa, né? Pode ter sido a palavra, um louvor, uma mensagem que a gente assistiu e aquilo tocou o nosso coração. A verdade bíblica, ela foi exposta a nós. E quando isso acontece, Jesus Cristo nos chama nessa hora, na hora que a verdade da palavra, ela chega até nós. E isso é maravilhoso, né? Então, quando de alguma forma o evangelho é apresentado, Jesus está nos chamando. Ali a gente já sabe, eu fui chamada para conhecer, eu fui chamada para servir, não é verdade? E lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 14, está escrito assim, ó: pelo Evangelho, Deus nos chamou para alcançar a glória dele, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. E todos nós, né, já tivemos essa exposição da palavra, a gente entendeu que Jesus Cristo chamou a gente para viver uma vida cristã, uma vida de seguir os passos dele nessa terra, né? E quem nos chamou foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. Está escrito lá em 1 Pedro, no versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Está escrito assim, ó: santo é aquele que nos chamou. Quem nos chamou foi Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós precisamos ser santo em toda a nossa maneira de viver.
porque está escrito: sejamos santos, porque Ele é santo. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês ir conversando aqui comigo. Vocês entenderam esse chamado na vida de vocês? Que Jesus chamou vocês para viver uma vida de santidade? Chamou vocês para ser um povo separado? Chamou você para a gente viver de forma diferente nessa terra? Você entendeu isso? Vocês vão escrevendo aí para mim para a gente poder conversar. Tá? E também, assim, às vezes acontece de ter uma outra dúvida, que é a dúvida: pra que eu fui chamado? Pra que eu fui chamado? O que é pra me fazer? Né? E a palavra também de Deus fala assim, que a gente foi chamado para agradar a Deus. Com toda a nossa maneira de ser, com toda a nossa conduta, a conduta do nosso viver. A gente foi chamado para agradar com as nossas atitudes, por amor a Jesus Cristo. Por amar a Jesus Cristo, a nossa conduta, a nossa atitude, a nossa reação, tudo na nossa vida se torna diferente, porque a gente ama Jesus Cristo. E isso é muito lindo, não é? Pode estar falando aí comigo, pessoal. Olha o Lucas falando que ele é adolescente. A Débora. Deixa eu ver aqui, ó. A Amanda falando que tava varrendo casa. Menina prendada. A Keila, Pai Senhor, Keila. Vão escrevendo aí pra mim, pessoal. Se vocês já entenderam esse chamado de vocês, coloquem nos comentários. Se vocês entenderam, se vocês já estão aí atentos a esse chamado do nosso Senhor. E quando a gente pensa, né, que a gente tenta agradar a Jesus por amar a Ele, porque nós servimos por amor, né, porque nós entendemos que Ele morreu por nós, vem algo tão lindo, né, que a gente não pode esquecer nunca, que Jesus Cristo, Ele nos amou primeiro. Nós amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro, né, e assim, não fomos nós que escolhemos Jesus Cristo, foi pelo contrário, Ele nos escolheu primeiro. Olha que coisa linda, Ele nos escolheu primeiro e nos designou, né, para que a gente desse frutos. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama para que a nossa vida ela seja uma vida usada por Ele, para através da nossa vida a gente poder dar frutos, né? Abençoar, trazer a presença de Jesus para outras vidas. Isso é muito importante, né? E que os nossos frutos eles possam permanecer, sejam frutos bons para a glória de Deus. Então a gente precisa se atentar para esse chamado. E nesse momento dessa dificuldade que a gente está vivendo, é um momento de muitas pessoas estão sendo chamadas. Nós estamos sendo chamados para falar de Jesus, para continuar. O João Vitor falou aqui, ó. Eu entendi sim, Shirley. Em Mateus diz, tem a parábola do casamento do rei. E no final Jesus diz, muitos são chamados, mas nem todos serão escolhidos. Eu até separei. Mateus 22:14, que está escrito esse versículo também. A Bárbara falando que ela é adolescente. Tá todo mundo de adolescente aqui hoje. Rosiane tá assistindo. Que gracinha. Mas muito bom, João Vitor. Eu vou até falar sobre isso aqui também. A Valéria falou que o tempo todo nós temos que ser obedientes ao chamado de Deus e sermos vigilantes às tentações do mundo. Exatamente. Tem sido muitas as coisas que querem tirar os nossos olhos do chamado. Os nossos olhos daquela missão que é pra gente cumprir. E a gente precisa estar atento a isso pra gente não sair desse caminho maravilhoso que Jesus trilhou pra gente, não é verdade? Uma outra coisa aqui, falando desse amor, que Jesus Cristo nos amou primeiro, Ele nos escolheu, nos designou para que a gente pudesse dar esses frutos permanecessem aqui na terra. Vem essa maravilhosa missão que cada um tem. Eu, você, os adolescentes, como o pastor fala de vez em quando, né, que desde o mais pequenininho até o nosso ancião de idade mais alcançada da igreja, a gente tem a nossa missão e a nossa missão ela é importante. Jesus, ele decretou ali na noiva que cada um ia ter a sua porção, que cada um ia ter a sua missão a ser cumprida e que nenhuma missão é sobre mais que outra, né? Que todos nós ali, cada um tem a sua missão importante dentro do corpo e cada um de nós tem um compromisso de servir. A gente precisa ter esse compromisso, o compromisso de servir a obra de Deus, né? A gente precisa contribuir com o crescimento da igreja do Senhor aqui na terra.
A nossa vida é para contribuir, e a gente precisa ver isso com os olhos de alegria, de gratidão, que bênção Jesus me escolher para que a igreja dele crescesse na terra, que através da minha vida outras vidas também vão vir a se arrepender, assim como eu me arrependi da vida que eu tinha e eu sei de onde Jesus me tirou, assim também outras pessoas vão saber que elas não eram felizes, satisfeitas assim como elas pensavam. A gente só consegue ser feliz e satisfeito caminhando com Jesus Cristo, não é verdade, gente? Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. A Andréia dos Santos está falando que o chamado é para ter santidade. Verdade, a santidade é um caminho ali do chamado. Na hora que a gente entra no chamado, na hora que o evangelho ele é exposto pra gente, a gente vê a verdade. Tem até uma frase que eu falo muito pros adolescentes, que é que quem conheceu a verdade não consegue viver no engano. Essa frase é maravilhosa, a gente não vai conseguir nunca mais viver no engano, que a verdade ela veio e a gente aceitou. É como Jesus Cristo bateu na porta do nosso coração, a gente abriu o coração e a verdade entrou e nada tira isso da gente. Esse é o brilho de Jesus Cristo, é quando ele entra e faz morada no nosso coração. Isso acontece comigo, acontece com vocês. Jesus Cristo está no nosso coração e a gente vai conseguir vencer essas dificuldades, vencer as nossas pelejas, vencer as tristezas, o sofrimento, porque é Jesus que mora no coração, no nosso coração. Então isso é grandioso. Isso aí a partir do momento que Jesus está no nosso coração, nossa vida vai ser uma vida de santidade. A gente não vai conseguir ter olhar, ter alegria para outras coisas, né? Porque a gente sabe que é tudo ilusório, que é tudo momentâneo. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus, as promessas deles não vai passar. Então, por isso a gente está nesse caminho. A gente tá querendo, a gente está buscando ouvir o chamado do Senhor. E essas adolescências da nossa igreja, eu falo para vocês, vamos estar com o ouvidinho atento para escutar esse chamado. A palavra do Senhor já foi exposta para vocês. Vocês são chamados, vocês são pessoas especiais, são escolhidos do Senhor, né? E Deus tem dado a cada um de nós muitas oportunidades. Isso eu queria muito falar com vocês adolescentes. A igreja, a noiva de Cristo, aonde nós estamos, né? Onde que a gente congrega, a nossa família, na escola, Deus tem dado a cada um de nós muita oportunidade de se envolver, de se preocupar com as coisas do reino. Tanto de se envolver quanto se preocupar. A gente fala assim, mas Shirley, eu não consigo falar de Jesus, os amigos que eu falo, nem adianta eu falar. Deus tem dado inúmeras oportunidades para você servir, para você falar, sabe? Deus quer usar a sua vida. É a gente se posicionar e falar, Deus, me usa, porque o que o Senhor pedir eu vou estar ali para atender. É um coração disposto e quebrantado, humilde, que Jesus Cristo está procurando, né? Que a gente focar nesse sentido, de servir, de atender ao chamado de Deus, né? A Valéria está falando aqui, a Valéria dos Santos, a palavra diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Justamente isso. Coisa maravilhosa. A gente se colocar nessa posição, eu quero. E não ficar na ansiedade. Nossa, mas parece que Deus não me usa. Deus te usa, sabe? Deus usa a nossa vida o tempo inteiro. No momento que a gente está pensando em alguém no Espírito, intercedendo, Deus já está usando, a gente está se preocupando, está orando pela vida de alguém, Deus está te usando sim, né? Muito importante isso. Então, Deus tem dado muitas oportunidades pra gente, né? Então, vamos todos nós juntos entender esse chamado, né? Com muito amor, porque Jesus Cristo nos amou primeiro. Com muita gratidão, porque Ele perdoou os nossos pecados, né? E com muita dedicação, porque Jesus Cristo, Ele merece o nosso melhor. Não é verdade? Deixa eu ver o João Vitor aqui, ele falou assim, ó, falar sobre o escolhido, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, me acompanhe. Exatamente, é tomar sua cruz, né? Ali, não ter nada que esteja no lugar do nosso Deus, o Senhor sendo o primeiro na nossa vida, a gente tomar a nossa cruz e a gente seguir, né? Por mais difícil que seja o caminho, porque o caminho vai ter hora que o caminho vai estar no estreito, a gente até brinca, né? No estreito de Jeová, mas é porque tem horas que o caminho ele se estreita, ele aperta, fica funilado, mas se você tiver com isso, que você tomou a tua cruz e aconteça o que acontecer, você vai ser fiel até a sua morte. Saiba que Jesus vai estar com você, te carregando no colo, em todas as vezes que você se encontrar com dificuldade. Não vai ter momento.
que você vai falar, eu tô sozinho. Porque no pior momento você vai sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo te aquecendo, te abraçando, te carregando. Isso é maravilhoso, né? Então, assim, essa parte do eu fui chamado, a gente consegue entender, né? Que a primeira vez que a palavra se apresentou a nós, com alguém falando, a gente assistindo, um louvor que tocou o nosso coração, ali cantando a palavra, né? Um louvor bíblico, aquilo nos aquebrantou. A gente foi chamado, Jesus se apresentou a nós, e Jesus, ele é maravilhoso, ele nos convida, sabe? Não é nada forçado, Jesus nos convida, ele é muito um Deus muito amoroso, muito cuidadoso, muito delicado, não é verdade? E quando a gente entende o chamado, eu fui chamado, a gente passa a ser escolhido. Porque a gente está se preocupando com o reino do Senhor, a gente está se preocupando que a nossa vida tem que agradar a Deus, aí a gente passa a ser escolhido, Deus nos escolhe. E eu coloquei isso aqui, ó, para a gente ser usado poderosamente na obra, Jesus, ele nos escolhe. Assim, gente, mas eu quero falar, eu quero perder essa timidez. O adolescente sempre fala que é muito tímido, que não consegue. Deus vai te usar poderosamente. Porque você é escolhido, a sua vida tem um propósito na terra. E para falar, a gente só precisa fazer igual a Valéria falou, eis-me aqui. Nas minhas limitações, às vezes eu não sei falar, eu não sei me expressar, mas quando a gente se coloca lá, Deus faz acontecer. É só ter a disposição, né? A nossa posição de escolhido é para a gente ter um conhecimento de que Deus nos resgatou do domínio das trevas. Quando a gente se tornou escolhido, a gente já tem essa verdade no coração. Deus me resgatou dos domínios das trevas e me transportou para o reino de Jesus Cristo, seu Filho amado. Olha que palavra linda. E é através de Jesus Cristo que nós temos o saber e o perdão dos nossos pecados. Pensa para você ver que coisa maravilhosa. Você foi escolhido para isso. Deus te chamou, te resgatou, te deu o conhecimento do saber e perdoou os seus pecados. E agora, nessa fase da sua vida, você vai ser usado, Deus vai te usar, vai usar a sua vida para abençoar outras vidas. E a gente não precisa achar assim, nossa, mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo, enquanto eu não fizer, Deus não vai me usar. Não é assim que funciona. É Deus que vai fazer a obra, o Espírito Santo vai convencer, vai agir. A gente só precisa se prontificar, se posicionar. Entender o chamado, saber o presente de ser escolhido. E aí, com essa alegria, Deus vai, por onde você for, pelo seu simples caminhar, vai ser uma bênção. Você vai conseguir, né? Em Mateus 22,14, igual o João lembrou, que tá aqui, que eu anotei também, ó, que a gente tem que ter essa preocupação do comentário dele, que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, né? A gente foi chamado para ter uma vida de fidelidade com Deus. Quem é fiel é escolhido. Tem coisa que é só para quem crê, só para quem é fiel a Deus. Fiel num pouquinho e fiel no muito. Você é um escolhido de Deus, vai servir Deus com excelência. Mesmo lá nos momentos de fraqueza, mesmo quando você fala, Deus, não estou conseguindo. Eu não estou aguentando, mas você é escolhido. Você passou a ser escolhido do Senhor, você vai ser fiel, você vai conseguir sim. Porque Deus é que abre os teus caminhos, é Deus que vai à nossa frente e vai, sabe, naquele momento te carregar no colo. Na hora que você não estiver suportando, Ele te carrega. Porque você aguenta, porque você suporta. A sua luta ela é exclusiva sua cruz ela é peso exato para você e não vai poder ter desânimo. Não vai poder ter, por causa de tudo isso que Jesus fez para que a gente pudesse ser escolhido e pudesse caminhar, Ele não vai deixar a gente perecer. A gente tem que ter essa confiança, não é verdade? E eu coloquei também aqui que é muito lindo, porque antes da gente ser formado no ventre, Deus já nos escolheu. Antes de nascer, Deus já nos conhecia. E Ele nos deu essa missão de levar a palavra dEle. A nossa vida tem esse propósito, de pregar o Evangelho e de dar testemunho da glória de Deus. Não tem coisa assim que encha mais o nosso coração do que isso, do que servir, do que amar a Deus. Não é verdade? Deixa eu ver um comentário aqui do Luiz. Antes eu tinha tanta vergonha de falar, mas agora no PGM eu sou um dos que mais falam. Glória a Deus!
vai caminhando, Jesus vai quebrando as barreiras. A timidez é uma barreira, né, que a gente não consegue ir, mas isso daí, com o tempo, falar de Jesus se torna um prazer. Por isso que ele falou, né, que eu seja o assunto entre vós. E tem hora que a gente pega pra falar de Jesus, de Deus, da palavra, a gente quer conversar um dia inteiro, e é gostoso, vai fluindo, cada hora vem um assunto, é muito bom. É muito bom ter Jesus, esse amor aquecido no nosso coração por Jesus Cristo, vivendo nesse momento difícil que todo mundo está vivendo, mas sabendo, a gente sabe em quem que a gente crê, a gente tem essa alegria e ninguém explica, ninguém vai explicar a alegria, né? Jesus, quando ele olha lá do alto dos céus, ele vê o nosso comportamento, a nossa reação, como a gente tem reagido às coisas que estão acontecendo, né? Principalmente os jovens, né, que tem assim, uma ansiedade maior, nervosismo maior, talvez uma intolerância maior, mas mesmo assim, Jesus está olhando como que a gente está reagindo. E vocês são adolescentes diferentes nessa terra. Vocês são chamados, são escolhidos, não tem como ser igual, né? Vocês são diferentes, eu acredito nisso, muito nisso, sabe? E diante da gente ter sido chamado e ter sido escolhido, que o nosso caminhar seja iluminado. Olha o que eu vou falar para vocês, ó. Que o nosso caminhar seja iluminado para que possamos conhecer e experimentar a esperança que Cristo nos deu. E também de conhecer as riquezas da sua gloriosa herança e reconhecer a incomparável grandeza do seu poder que foi revelado a nós. É muito lindo isso. Jesus Cristo nos deu a esperança de que Ele está no domínio de todas as coisas, de que essa história, Ele já viu o final dela, tudo o que acontece é de uma forma perfeita e soberana, por isso que na palavra de Deus está escrito que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque Ele já viu o que aconteceu, e o que aconteceu foi o melhor. Só acontece o melhor na nossa vida, né? Uma vez eu estava conversando com o pastor, ele falou uma coisa comigo, o pastor Alberto, ele falou assim, não existe a derrota na vida de um servo de Deus, porque até na queda, até na dor, Deus faz a gente prosperar. Deus impulsiona a gente a ser mais fiel, a ser mais adorador, a se arrepender. Não é verdade, gente? Deixa eu ver aqui mais uns comentários. Glória a Deus, aleluia. Verdade. A Ana Luísa tá falando que é verdade e foi uma bênção você ter escolhido o caminho de Deus, Luiz. Ela tá falando pro Luiz que é verdade, foi uma bênção você ter escolhido o caminho de Deus. Muito bom. Que privilégio termos a Igreja Batista Central para trabalhar com os nossos adolescentes e principalmente usando a minha vida, né, para ajudar os adolescentes. Glória a Deus, que o nosso amor uns pelos outros cresçam cada vez mais. É isso que eu tenho para falar. É verdade. Eu, no caso, é uma benção na vida de cada adolescente, principalmente na minha vida. Shirlinha é uma benção. Obrigada, Ana Luísa. Eu também te amo muito. Gosto muito de você. Amém. A Valéria tá falando, amém. Em nome de Jesus, nós, pais, temos que ensinar o caminho aos nossos filhos. Verdade. A família, né? Ainda mais agora que tá podendo ter essa oportunidade de culto em casa. Nada melhor do que dar o exemplo, né, ali na hora da refeição, na hora do acordar, sabe? Na hora que talvez o adolescente vai procurar o pai ou a mãe, o pai com a mãe tá orando. Isso aí é um ótimo exemplo, né? Poderia estar fazendo uma outra coisa, um afazer da casa, mas para tudo e vai lá orar. É bom o filho da gente pegar a gente assim de vez em quando, né? De vez em quando sempre. E chamar para orar junto, ler a palavra junto. Esse momento em família está sendo muito importante para a vida de cada jovem, para a vida de cada adolescente, porque é olhando a família que que eles vão aprender, né? A gente se espelha muito, ainda mais a família toda aí que glorifica a Deus, que se atentou para o chamado de Cristo, é só bênção, gente. Uma última coisa que eu queria falar para vocês aqui do Sou Escolhido é algo lindo, que é assim, ó. Quando nós somos escolhidos, nós nos tornamos uma geração eleita, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Olha que tremendo, é saber que eu e você, nós somos escolhidos, nós somos eleitos nessa terra. Nós somos separados, Deus se agrada do nosso caminhar, se agrada do nosso viver. Como é que a gente não vai ser fiel a Deus? Como é que vamos caminhar de qualquer jeito? Vamos nos agradar de qualquer assunto? Não, nós temos isso aqui, ó, Deus nos separou, nos elegeu. Nós somos um povo exclusivo dele. Aleluia, né, irmãos?
Deus nos dá essa posição para anunciar as grandezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou das trevas para a luz, porque sua bondade e fidelidade nos consagrou dentre os povos, dentre todos os povos da terra, e nos escolheu para ser o seu tesouro. Esse final aqui que fala que Deus nos escolheu para ser o tesouro dele aqui na terra, eu me perguntei como eu tenho sido como tesouro de Deus. Eu pergunto para você, como você tem sido? Que tesouro você tem sido? Essa pergunta tem que ficar aqui no meu coração, tem que cair no seu também. Que tesouro? Esse tesouro alegra o Senhor quando Ele me encontra, quando Jesus me encontra, eu alegro. Esse tesouro traz alegria para o coração do meu Senhor, que me resgatou da onde eu estava, que me tirou das trevas e me colocou num caminho de luz. Agora eu consigo ver por onde eu caminho, eu consigo ver as pedras no meu caminho. Vocês conseguem ver as pedras no caminho de vocês? Antes nós andávamos no caminho de trevas e tropeçava e a gente nem conseguia ver no que a gente estava tropeçando. Era tudo oculto, era escuridão, as pedras estavam lá e a gente tropeçava. Mas agora, Jesus iluminou a nossa vida, nós estamos na luz. E a gente vê as pedrinhas no caminho, a gente só vai tropeçar nessas pedrinhas das tentações, né, das mentiras, dos enganos, se a gente quiser. Porque além de caminhar na luz, nós temos o Espírito Santo que nos adverte, que nos aconselha, e a gente não vai tropeçar. E se tropeçar, Deus é tão bom que Ele dá ordem aos anjos do céu para nos segurar pelas nossas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. E se cair, Ele está lá para nos levantar, porque se for para cair, para a gente cair lá nos pés do Senhor, né? A cruz é o lugar mais alto que a gente pode estar. Lá nos pés da cruz é o lugar mais alto. Então eu queria deixar essa palavra para você saber, jovem, que você é chamado e que você é escolhido, que você é diferente nessa terra, que você não vai querer ser igual às outras pessoas, porque você é eleito, você foi gerado para levar essa missão, a missão de pregar o evangelho e de dar testemunho na sua vida. A glória de Deus se manifesta na sua vida, da forma que Deus determinou que vai ser. Amém, irmãos? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. O Luiz Felipe está falando, eu sou o único cristão aqui em casa e sempre estou falando de Deus para minha família. Olha que maravilha, primeiro ministério é a família e você está aí firme, continua falando de Jesus Cristo, né? A gente fala e o Espírito Santo realiza, é assim que funciona. O Espírito Santo vai estar convencendo no tempo certo, na perfeição do Senhor, a sua família. E nenhum deles vai se perder em nome de Jesus. O Arnaldo, o pastor Arnaldo tá aqui hoje, que maravilha! Nossos adolescentes são uma bênção, eu sei que crescerão muito mais na fé, amém. Eu também vejo isso, sinto isso, desejo muito isso, de ver eles crescendo, sendo adultos assim, tremendos, fiéis ao Senhor, sendo fortes, perseverantes, né? Jovens extraordinários pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. A Larissa falou, respondendo a Luiz Felipe, você está sendo uma porta para os seus pais e seus avós conhecerem a Cristo. Você é uma bênção. Verdade. Luiz, você é uma bênção. O Arnaldo está falando, cumprimentando o amigo dele. Amém. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Se alguém tiver algum pedido de oração e quiser deixar aqui para mim, né, para a gente poder orar agora no final. A Carmen está falando, Deus chamou a cada um de nós para chamarmos outros para conhecer Jesus Cristo. Amém, é verdade. A nossa vida tem propósito. O nosso dia não é ocioso, a gente não vai se pegar, né, com aquela rotina, aquele cotidiano. Sempre, cada dia que Deus dá na nossa vida tem um propósito nele, sabe? Nem que for por uma mensagem, né? A gente faz uma missão a cada dia. Hoje a Adriana Manso está falando que hoje mesmo ela está falando sobre essas coisas com o filho dela. Glória a Deus, muito bom. Esses assuntos são excelentes para a gente ter com os filhos. Tem família, né? Em família é muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum comentário de vocês. Glória a Deus também. Obrigada, gente. Deus abençoe. Então acho que é isso, né, pessoal?
A Andréia dos Santos está falando: queria que vocês me ajudassem a orar para o Pedro voltar para Jesus. Hoje o Pedro falou que ia assistir a live. O Pedro já está nas minhas orações. Também vamos orar pela vida do Pedro, para ele voltar. Deus sabe o que o Pedro anda fazendo, como é que tá, né? Mas o Pedro é uma bênção. Gosto muito dele e ele vai voltar em nome de Jesus. A Ana Cláudia está pedindo para orar pela vida do Mateus e da família dela. Amém. A Amanda, que você continue sendo uma bênção nas nossas vidas. Amém, amém. Muito obrigada. Você é muito amada, viu, Amanda? Obrigado mesmo. O Luiz falando, também te amo, Luiz. Você é uma bênção. Você é uma grande bênção. A Leni tá falando um chamado verdadeiramente de grande amor. É verdade, o chamado de Deus é um chamado lindo. E não tem como a gente falar não pro chamado do Senhor, né? Vamos nos unir, gente. Igual eu falei aqui, ó. Vamos todos juntos atentar pro chamado com muito amor, gratidão no nosso coração, dedicação e servir para que a igreja do Senhor avance aqui na terra, né? Para o reino dele avançar. Muito obrigado. Amém. Obrigado, pastor. A Adriana tá pedindo para orar pelo filho dela, o Anderson, para que ele continue nos caminhos do Senhor. Amém. A gente vai orar. A Anise tá pedindo oração pela família dela e pela restauração dos jovens. É verdade. Vamos orar pela restauração dos jovens, todas essas famílias, né, os filhos aqui mencionados. A gente nunca vai perder a nossa esperança. Nós sabemos, a palavra de Deus falou, né, para o nosso caso, pais, que se a gente ensinar o caminho para os filhos pequenos, ainda na velhice, eles não vão desviar. Eles não vão sair do caminho. Então nós temos essa palavra. A palavra do Senhor é eficaz, verdadeira e poderosa. Mesmo que ali eles peguem alguma curva, algum atalho, o Senhor disse, mesmo assim, eles não vão sair, eles vão lembrar, né? Vocês estão me ouvindo aí? Eu quero pedir oração pela vida da Manu. Ah, tá. Ana Luísa pedindo oração pela vida da Manu. Vocês estão me ouvindo direitinho? Coloca aí no comentário pra mim. Fazendo favor. Pelo filho Anderson. Amém, Adriana. Deus abençoe. Amamos, Rosiane, amamos muito você. Você é uma bênção na vida dos adolescentes. Amém. Gente, chega de elogio. Tá bom. Muito obrigado, viu? Ai, bom, elogio é gostoso. Eu também amo muito eles e eu espero, assim, em Deus, ver eles vencedores em Cristo Jesus, né? Sendo abençoado nessa juventude que já tá, né, aí, já tá com alguns caminhando para a vida adulta, né? A Ana Luísa tá falando que quer pedir oração também pela vida dela e a vida dos amigos dela. Amém. Em nome de Jesus. Aí a Leni tá pedindo oração pro filho dela, Fernando, para ele continuar ouvindo o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. A Valéria pede para orar por todos os adolescentes para colocar em prática o seu chamado. Amém, pessoal. Eu acho que vamos orar, né, para o nosso Senhor. Eu agradeço aí todos os olhos. Hoje teve bastante adolescente. Estão me ouvindo? Glória a Deus. Amém. É porque apareceu uma mensagem aqui que tinha cortado o vídeo. Vamos orar então, né, colocando esses jovens aqui. Eu também queria pedir a ajuda de vocês nesse momento para a gente orar pelos adolescentes que caminharam na nossa igreja, mas que não estão na igreja mais por algum motivo, tomou um outro caminho, optou por outra escolha, saiu da igreja, para que esses jovens possam estar retornando para a casa do Senhor, glorificando a Deus, o Deus verdadeiro, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço isso para vocês. Tem aí jovens que não estão mais no nosso meio, que optaram pelo mundo também, pelas coisas do mundo. Tem outros que estão desviados. Nesse momento de dificuldade, a gente precisa tanto estar com Jesus Cristo, né? Não vamos esquecer desses nossos jovens, desses nossos adolescentes que já caminharam com a gente, mas que não estão com a gente mais. Amém? A Dalmília tá assistindo, que gracinha. Deus abençoe, viu, Dalmília? Obrigada por você estar aqui hoje. Vamos fechar os nossos olhinhos então, gente, pra gente orar? Vamos orar ao nosso Deus, agradecer, né, esse momento maravilhoso que a gente teve junto. Senhor nosso Deus, Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, por poder estar aqui esse dia que o Senhor separou, que o Senhor escolheu para ser o dia que a gente pudesse conversar com os jovens, com os adolescentes desta igreja tão abençoada aqui que o Senhor nos deu para congregar. Pai, eu peço em nome de Jesus que a tua grandeza, Senhor, a tua beleza seja manifesta na vida desses jovens, que a tua palavra esteja no coração deles, Pai, aquecida dia e noite, que os olhos desses jovens, ó Senhor, estejam voltados para o teu reino, para as coisas do Senhor. Tira, Senhor, a visão deles do mundo, que eles, ó Pai, não se desviem por nada, por nenhum desejo, por nenhuma vontade. Nós sabemos, ó Deus, que essa fase da vida é uma fase de descoberta, é uma fase de ansiedade, de conhecimento, mas que eles passem, ó Deus, da melhor maneira possível, sem serem, ó Senhor, machucados, arranhados pelo mundo, mas que o Senhor dê para eles, ó Deus, sustento, base, que as famílias, ó Deus, se encontrem unidas nesse momento, fortalecidas através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que nós possamos andar em unidade a todo momento, ó Deus, que não haja espaço mais, ó Deus, para as pequenas coisas, para as futilezas, que o nosso olhar esteja atento ao seu chamado, que nós, ó Deus, possamos nos posicionar como escolhidos do Senhor nessa terra, que os jovens desta igreja, ó Deus, sejam o futuro da igreja nossa, sejam bênção, sejam fortes, sábios, que as meninas, ó Deus, elas não fiquem na dúvida nunca, que elas sempre optem pelo caminho certo, que é o Senhor. Que elas possam ter, Senhor, a base familiar, que elas possam ser apaixonadas pelo Senhor, que elas tenham temor na Tua palavra, que elas se desviem por completo das formas de pecado, de sedução, das trevas, que os meninos, ó Deus, possam crescer, Senhor, fortes, valentes, corajosos na Tua palavra, com a ousadia santa, ó Deus, de lutar pelo avanço do reino do Senhor aqui na terra. Eu peço, Senhor, por todos esses pedidos de orações que as pessoas aqui, os irmãos, as mães pediram pelos seus filhos, pelos amigos, a Ana Luísa que pediu pela vida dela, ó Deus, que o Senhor esteja guardando ela neste momento, tirando toda a tristeza, tirando dela, ó Pai, todas as coisas que têm fazido com que ela ficasse, ó Deus, deprimida, que o Senhor possa ajudar ela cada vez mais a se sentir feliz, se sentir alegre, que essa palavra, ó Deus, de ser escolhido, de ser um povo separado na terra, de ser o teu tesouro, entre no coração dela, entre no coração de cada jovem aqui. A vida do Luiz Felipe, que o Senhor esteja abençoando ele, João Vitor, de todos eles, ó Deus, da Amanda, da Larissa, de todos esses jovens, ó Deus, que estão participando dos grupos, que estão fazendo estudos bíblicos, que o Senhor possa, Senhor, abençoar de todas as maneiras, para que eles consigam, ó Deus, entender a sua palavra, que eles possam, ó Deus, cada vez mais desistir das coisas do mundo, desistir das ilusões e, Pai, e lutar pelas coisas que agradam ao Senhor, ter uma maneira santa de agir, em nome de Jesus, que a vida desses adolescentes seja para a honra e glória do seu nome, que sejam testemunhos vivos, ó Deus, do poder que o Senhor tem, do poder que o Espírito Santo tem de nos convencer e de nos modificar a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Eu peço também, ó Deus, por todos os adultos que estiveram aqui nessa live, que a gente possa ter um olhar de mais cautela com os adolescentes, de mais paciência, de esperar no Senhor, a Tua providência virá no tempo certo, Pai. Eu peço por todos aqueles jovens, adolescentes que caminharam com o Senhor, mas que hoje não estão mais, ó Deus, nos Teus caminhos, misericórdia destas vidas, ó Deus, que eles possam estar, Senhor, voltando ali aonde eles caíram, Pai, para continuar na caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai, encarecidamente, Pai, por essas vidas, tenha de misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. Peço também, Pai, aproveitando este momento de oração, para que o Senhor possa estar abençoando o William, Deus, agora na live dele, que ele vai estar falando como reagir nos tempos difíceis, que o Senhor esteja abençoando o nosso irmão, que toda a igreja possa, Senhor, estar unida num só Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos muito agradecidos ao Senhor, Pai, por todo o livramento desse dia, por tudo que o Senhor nos abençoou até aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, pessoal. Um beijo para vocês. Até a próxima!